Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me Não. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos lá, né? Chegamos ao próximo estudo. Vamos ler aqui. Vamos rezar o Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos lá, hoje é o capítulo 42. Heroísmo de Luísa, aceitando voltar ao seu corpo na terra e deixando o céu muitas vezes. Às vezes também Jesus queria brincar. E eis como, enquanto estava com estas ânsias, vinha apressado e me dizia: Queres vir? E eu lhe dizia: Onde? Respondia: Ao céu. Replicava: Diz-me a verdade. A resposta: Apressa-te, vem, apressa-te. E eu: Está bem, vamos, mas temo que queiras brincar comigo. E Jesus: Não, não, de verdade, quero levar-te comigo. E enquanto assim dizia, sentia minha alma sair do corpo, e junto com Jesus tomava o voo ao céu. Oh, como me sentia contente! E então, acreditando que realmente deveria deixar a terra. A vida me parecia então um sonho, um pouquíssimo sofrer. Enquanto chegávamos a um alto ponto do céu, e eu ouvia o cântico dos bem-aventurados, eu apressava Jesus a me introduzir nessa bem-aventurada morada, mas Jesus o tomava com calma. Em meu interior, já começava a suspeitar que não era verdade, e dizia: Quem sabe se não é uma brincadeira que me fez? De vez em quando lhe dizia: Meu Jesus, amado, vamos depressa, faz isso depressa. E ele me dizia: Espera um pouco mais, desçamos outra vez à terra. Olha lá, aí está, para perder um pecador. Vamos. Talvez ele se converta. Peçamos juntos ao eterno Pai que tenha misericórdia dele. Não queres que ele seja salvo? Não estás disposta a sofrer qualquer pena pela salvação de uma só alma? E eu, sim, tudo o que quiseres que eu sofra, estou disposta, desde que a alma se salve. Assim íamos a esse pecador, tentávamos convencê-lo, punhamos ante a sua mente as mais fortes razões para se render, mas em vão. Então Jesus, todo aflito, me dizia: Minha esposa, volta outra vez lá ao teu corpo. Toma sobre ti as penas que lhe são merecidas. Assim a divina justiça aplacada poderá usar com ele misericórdia. Viste, as palavras não abalaram, nem sequer as razões. Não lhe resta outra coisa que as penas, que são os meios mais poderosos para satisfazer a justiça e para render o pecador. Assim me levava de volta ao corpo. Quem pode dizer os sofrimentos que me vinham? Só o Senhor o sabe, porque deles era testemunha. Depois de alguns dias me fazia ver aquela alma convertida e salva. Oh, como estava contente Jesus e eu também. Quem pode dizer quantas vezes Jesus fez esses jogos comigo? Quando se chegava ao ponto de quase entrar no céu, e às vezes mesmo depois de já ter entrado,
Então dizia que não tinha obediência do confessor, ou por isso era conveniente voltar à terra, e eu lhe dizia: enquanto estive com o confessor, eu era obrigado a obedecê-lo, mas agora já estou contigo, devo obedecer a ti, porque tu és o primeiro de todos. E Jesus me dizia: não, não, quero que obedeças ao confessor. Então, para não me alongar muito, ora por um pretexto e ora por outro, fazia-me voltar à terra novamente. Muitos dolorosos me resultavam estes jogos. Basta dizer que me tornei tão impertinente que o Senhor, para castigar minhas impertinências, não permitia tão frequentemente mais estas brincadeiras. Então, é muito interessante, né? O jeito de Jesus resolver o problema da Luísa, dela entender que ela não manda nele, né? E que ele não é obrigado a obedecer a uma vontade dela, né? Né? Uma simples vontade de uma alma, por mais amante que ela seja, né? Que acima até mesmo, né, desse desejo de Jesus de agradar uma alma que o ama, está acima os propósitos da vida de cada um de nós, né? Está acima de tudo o propósito, né, de tudo. Então a terra, né, tem um propósito. A vida na terra não é uma coisa para se jogar fora. É o que Jesus está querendo dizer para ela. A vida na terra é importante, tem um propósito grandioso para isso. Você só ganha o céu se viver bem lá na terra, se a sua vida for de fruto, for frutuosa, de entrega total, de doação, né? Então nós aqui na terra não estamos perdendo tempo. Por mais difícil que você saiba que a vida na terra seja, sinta que seja, hoje mais do que nunca, com tanta apostasia nesse mundo, com tanto ateísmo, com tanta apostasia, com tanto, né, ofensas contra Deus, tantos sacrilégios e blasfêmias e tantas coisas que a gente está percebendo no mundo, tanta dor, né, tanto sofrimento. A vida é importante. Nós temos que entender essas pessoas que estão vivendo na Terra e que você acha que parece estar perdidas, não estão perdidas, elas estão enfrentando a vida e estão tendo que viver aí, né, as loucuras do mundo aí que está cada vez mais muito perdido nessa questão de confusão, né, informativa de mídia e muita informação demais sendo jogada na mente das pessoas e o ser humano não está suportando tanto impacto, né, de tanta informação e de tanta possibilidades, né, de coisas para realizar e não consegue, né, viver uma vida focada, né, num só propósito real. E é muitas necessidades, muitos prazeres, muitas coisas que cada um quer abraçar e quer realizar. E ao mesmo tempo, ao fazer isso, muitos se dão mal, né? Fazendo da forma errada, se arrependendo, não querendo mais, querendo se autoproteger e não querendo mais viver certos conceitos anteriores, antigos de vida patriarcal ou de casamento, não querendo ter família, não querendo ter filhos, mas depois se arrepende de não ter vivido, de não ter tido família. Então, está acontecendo uma reviravolta no mundo muito grande, muita coisa acontecendo. Muitas pessoas se apegando ao dinheiro, se apegando ao materialismo, se apegando aos bens, né, passageiros e deixando de viver a vida no propósito real. Mas todos nós temos que encarar, essa é a realidade da Terra, experimentar, né? Deus, ele nos deu a Terra para isso, para a gente experimentar viver, experimentar amar, experimentar, né, sofrer e viver e amar e fazer o que tem que fazer. E muitos estão passando por várias circunstâncias de cruzes, dificuldades, muitos que aceitam, né, fazer uma experiência de amor, de um relacionamento, muitas vezes não conseguem lidar com as pessoas, o próximo, não conseguem lidar com o tipo de geração que está vindo até a viver agora, com tantas mimos, né, uma geração que foi muito mimada pelos pais, muito mimada pela mídia, né? Oferecendo muitas saídas, né? E muita liberdade demais, libertinagem para essas crianças, desde o ventre materno, desde pequenininhos, desde a escola, né? Desde o jardim da infância. Muitas crianças podendo dizer o que quer e o que não quer, mandar e desmandar, e está vindo uma geração muito terrível de pessoas que não têm amor próprio, né? Que não têm amor ao próximo, só tem amor próprio. E é o que mais pode destruir uma geração, é o amor próprio. Então, justamente a Luísa é um ser, como qualquer outra pessoa, que se ama demais,
né? Então ela tem um defeito que Jesus vai fazer ela confrontar esse defeito dela mesma. Tanto que no final desse texto ela vai falar sobre esse defeito de ser impertinente com Jesus, né? E ela parece que quer mandar em Jesus, quer dar ordens para Jesus e quer, assim, fazer assim, ela vê que Jesus está fazendo um jogo com ela, percebe que Jesus está enganando ela, então, assim, e se torna uma pessoa, assim, duvidosa, crítica, né? Mas ela tá pensando mais no quê? O que que ela pensa? O que que a Luísa mais deseja? Ir para o céu. E o que que é isso para ela? É para ela. Ir para o céu é ela se satisfazer, é ela não sofrer, é ela, né, ser mimada por Jesus, né, ser acariciada de uma forma especial por Jesus. É ela, né, vivendo e aproveitando essa oportunidade que ela está recebendo de ir para o céu e querendo ficar lá, onde é o melhor que existe no universo. Mas ela tem que pagar por um preço por isso, né? Tem que pagar-se. Pagar nada de graça. Nossa, Aline, mas a graça não é de graça? Pois é, a graça de Jesus, né? É de graça desde que você tenha amor por ele, né? Então tem um preço para se ir para o céu, né? Mas esse amor tem que ser um amor verdadeiro, não um amor por si próprio. A Luísa, ela está aqui e em vários trechos você vai perceber que a Luísa é um pouco ou muito, tem uma coisa muito grave na Luísa, justamente a vontade humana. Ela ainda tem vontade humana. E a vontade humana é egoísta. A vontade humana só pensa em si mesmo, em se autossatisfazer, em se dizer que ela sabe o que é melhor. Né? Eu sei o que é melhor para mim, ir para o céu, ponto final. Mas Deus, ele tá jogando com ela e mostrando, calma, não é tudo isso aí, né? Ir para o céu é muito bom, mas é uma recompensa de algo que você precisa doar. Ir para o céu é o fruto do auto-imolar-se, do viver não para si, mas viver para Deus e para o próximo. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, você tem que amar mais o outro do que a si mesmo. E é isso que Jesus faz com ela. Vai trabalhar justamente nesse questionamento, nessa realidade de usar dela como uma vítima e fazer ela entender: eu tenho um propósito na sua vida. Você não é uma pessoa que não tem um propósito de vida, você tem um propósito a realizar na Terra, que é salvar outras pessoas, que é ser uma vítima e evitar castigos e evitar sofrimentos aos outros. E você vai se auto-sacrificar, como eu fiz. Vai ser um outro Cristo, né? Então, é essa a intenção. Você vai ser divinizada. A divinização é ser como Deus. E como Deus é? Um ser que não se importa consigo, mas doa todo o que tem. Se dá entrega e cria para se entregar, né? Como criou a própria vida encarnada de Jesus para poder doar toda ela inteira para nós, para a nossa salvação. Esse é o Deus da nossa vida, é o nosso Salvador, esse é o nosso Deus, o nosso Criador. E o que ele espera de nós? Que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Então, para sermos a imagem e semelhança de Deus, santos como Deus é santo, nós precisamos ser plenamente doadores de nós, né? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus no mesmo caminho de doação completa. E ela não está pensando no próximo. Ela não está vendo o outro, ela não está vendo o propósito da sua vida, ela está abandonando a vida dela. Jesus falou: você vai ser minha alma vítima. E ela não está nem aí com isso, ela só está importando com ela no céu, curtindo a vida no céu, mais nada. Então ela está sendo plenamente egoísta, porque ela está deixando a vontade humana dela autodominá-la, né? Então, por isso a gente tem que compreender o que é a vontade humana. É muito sério. É um mal que nem a gente consegue perceber que nós estamos, né, vivendo isso. Nossa, mas até querer Deus é um egoísmo? É um egoísmo. E os outros não merecem ter Deus também? Então é essa a vida divina, essa é a vida com Deus. Esse é o propósito de nós termos sido criados por Deus. Essa é a finalidade para o qual nós fomos criados, para não sermos só, para não sermos para nós, mas sermos para todos, em nome de todos.
Então, em meu interior, eu começava a suspeitar que não era verdade o que ele estava fazendo, né? Então, é interessante esse texto que ela fala aqui, que ela percebeu que era pouquíssima, né, sofrer na terra. Como me sentia contente, então acreditando que devia deixar a terra e a vida me parecia um sonho somente, a vida aqui na terra. Um pouquíssimo sofrer, olha só. Enquanto chegávamos a um alto ponto do céu, eu ouvia o canto dos bem-aventurados, eu apressava Jesus a me introduzir nessa bem-aventurada morada, mas Jesus o tomava com calma. E em meu interior comecei a sem vergonhice. Comecei a minha impertinência de perceber que ele estava me enganando. Gente, isso é uma impertinência, é uma coisa terrível. Jesus não gosta desse comportamento da alma, né? E ele me dizia, espera um pouco mais, desçamos outra vez à terra, pois está ali por perder-se um pecador, está quase um pecador se perdendo. Vamos, talvez, ele se converte. Tem uma revelação muito interessante, né? Que ele vai lá, juntos vamos pedir ao Pai Eterno, então precisa do consentimento de Deus. Peçamos juntos ao Pai Eterno que tenha misericórdia dele. Então precisa primeiro do consentimento de Deus. Não queres que ele seja salvo? Não estás disposta a sofrer qualquer pena pela salvação de uma só alma? Então, tem uma revelação absurda nesse trecho. Primeiro, Jesus precisa da vontade do Pai para salvar aquela alma. Depois, ele vai e faz as luzes, né? Vamos tentar convencê-lo. Ponhamos ante a sua mente as mais fortes razões para rendê-lo, mas em vão. Então, manda luzes à mente do pecador, mas não adianta. E aí tem uma outra forma de salvar o pecador, né? Equilibrando a justiça, aplacando a justiça, sofrendo no lugar do pecador. Isso é imprescindível. Do quanto que é interessante isso. Toma sobre ti as penas que lhe são merecidas. Então, a pena que o pecador merece, ela vai sofrer. Ela vai sofrer no lugar do pecador. E você fala assim, mas isso não é justiça. O justiça é o pecador sofrer, né? E não uma outra pessoa inocente sofrendo no lugar dele. Isso não é justiça nem aqui, nem na China, pirulita, Edu. Se acostume comigo, que eu sou assim mesmo. Então, como que é isso? Como que justiça maluca é essa que um outro ser vai sofrer o que aquele ser merece no lugar dele para ele ser salvo e ele não vai sofrer nada? Tá vendo, gente? Esse é o segredo. Amar o próximo sem que o próximo mereça. Amar o inimigo que está ofendendo a Deus. Aceitar sofrer no lugar dele. Isso é o maior heroísmo que uma alma pode fazer. Para Meu Deus, você tem noção do que é renunciar a si mesmo? É isso. Renunciar à própria justiça. Renunciar ao próprio racionalismo humano que tem o 2, 1 mais 1 é 2. Nós calculamos tudo assim. 1 mais 1 é 2. Mas Deus não calcula dessa forma. Deus calcula 1 mais 1 é 3. É 3. Por quê? Doação. Porque tem aí uma doação. Tem algo assim de dar de graça, né? Para o outro sem o outro merecer. Mas e aí, se ele for salvo, ele não vai ter que pagar? Ele vai pagar. De um jeito ou de outro. Ele paga tanto, né, no purgatório, como paga, né, até no céu. Porque no céu muitas almas vão para lá raquíticas, né? Raquíticas porque não fizeram por merecer alguma coisa a mais, né? Foram salvas pelo bico do corvo da graça de Deus, a misericórdia de Deus. Totalmente a misericórdia que levou essa alma, né? E usou de instrumentos grandiosos. Essa alma vai ser um triunfo da misericórdia. Deus ama ter triunfos de misericórdia no céu. Pessoas que vão para lá sem terem merecido ir, que foram salvas pela bondade, pela misericórdia de outra alma, que pediu muito, que implorou muito por aquela pessoa. Mas aquela pessoa precisa aceitar. Mesmo que haja esse sofrimento da alma vítima ou de alguém que aceita, né, sofrer em prol daquela pessoa, de se mortificar, de fazer penitência por uma pessoa, pela conversão dela, ela precisa no final aceitar tudo isso. E não é fácil aceitar, né? Uma alma pecadora às vezes é tão orgulhosa que ela não aceita,
né? Ela precisa se arrepender e ainda aceitar e ser grata pelo bem que o outro está fazendo a ela. Vai ser revelado a ela que, ó, é por causa de fulano de tal que sofreu por você que você está entrando no céu. E não é fácil. Se o pecador for orgulhoso, ele não aceita esse bem. E não é qualquer um, né, que recebe essa graça de ser humilde para aceitar para aceitar a salvação dessa forma. Então, só esse ato de humildade já faz essa pessoa, né, merecedora, de uma certa forma, da salvação. E depois ela vai ter um resultado no céu, dela perceber que ela poderia ter aproveitado sua vida na terra para dar mais a Deus. E ela vai se sentir envergonhada nessa questão para sempre, mas ao mesmo tempo vai estar lá no céu e agradecida a Deus e sendo um triunfo da misericórdia de Deus. E sempre agradecida por estar lá, né? E percebendo que o amor de Deus está em Deus e também está no próximo, que o amor também. Então, o céu é um sonho, gente. O céu é uma coisa que é irracional. Não é 1 mais 1 é 2, é 1 mais 1 é 3. É irracional o amor de Deus, entendeu? Mas a pessoa precisa aceitar. Ninguém vai para o céu, né, sem ter a liberdade de aceitar, né, se quer essa salvação ou não. Mesmo que, né, venha dessa forma. E não é qualquer alma que aceita, tá? Então, vamos lá. Minha esposa, volta outra vez ao teu corpo, toma sobre ti as penas que são merecidas a esse pecador. Assim a divina justiça aplacada poderá usar com ele misericórdia. Viste, as palavras não o abalaram, nem sequer as razões. Não lhe resta outra coisa que as penas, que são os meios mais poderosos para satisfazer a justiça e para render o pecador. Então, as penas vão fazer o pecador reconhecer que ele é pecador, que ele fez algo grave e pedir perdão, e ser humilde e aceitar, né, o amor de Deus, que vai vir poderosamente tentar convencê-lo, né, com meios mais poderosos, de luzes para fazer ele entender. E foi através de alguém ter sofrido o que ele merece para poder abrir-se as portas, as comportas da misericórdia, para fazer ele se convencer, né, dessa misericórdia de Deus e aceitá-la. Assim, me levava de volta ao corpo. Então, você vê que o jeito de salvar uma alma é pela graça, é pela força de Deus, é pela vontade de Deus, pela misericórdia de Deus. Não tem a salvação de ninguém sem a ação divina, sem a intervenção divina. Se não tiver o trabalho divino, não tem salvação para ninguém, tá? Assim me levava de volta ao corpo. Quem pode dizer os sofrimentos que me vinham, só o Senhor sabe, porque deles era testemunha. Depois de alguns dias, me fazia ver aquela alma convertida e salva. Tá vendo que bênção? Oh, como estava contente, Jesus e eu também. Quem pode dizer quantas vezes Jesus fez estes jogos comigo? Quando se chegava ao ponto de quase entrar no céu, às vezes mesmo depois de já ter entrado, então ele dizia alguma coisa que era obediência ao confessor, que eu tinha que salvar mais uma alma, que não sei o que lá, que tinha um castigo que poderia vir e que eu tinha que aplacar a justiça para evitar o castigo e assim, blá, blá, blá. E aí ela fala que, né, ela brinca com ele aqui, né, ela é meio impertinente, falando que ele é dono de tudo, que é ele que tem que resolver, que é ele que manda, então por que que ela tem que obedecer ao confessor? Que isso, que absurdo. E Jesus falando, não, eu que mando aqui, eu quero que obedeça ao confessor. Então, para não me alongar muito, ora por um pretexto, ora por outro, me fazia voltar à terra. E era muito doloroso, né, esses jogos de Jesus. Basta dizer que me tornei tão impertinente que o Senhor, para castigar minhas impertinências, não permitia tão frequentemente mais essas brincadeiras. Impertinência é essa atitude, assim, de se achar melhor que, né, até melhor do que Deus. Porque quando você corrige a Deus, você querendo corrigir Deus, né? Passa do limite. Mas a Aline, por que que ela é assim? Ela não devia ser santa, pura, imaculada. Não, ela é pessoa normal como nós, gente. Acorda. A Luísa é uma pessoa como a gente. Começa a ver ela de um jeito humano, normal, entendeu? E ela é o exemplo perfeito pra gente poder ver o que Jesus faz com ela e o que nós também não, né, vendo o que ela tá fazendo de errado e ela falando que é errado, a gente também não faça isso. Nós também muitas vezes tomamos essas liberdades com Deus e falamos para Deus, mas o Senhor deveria fazer isso por mim, você não faz, blá, 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 mas eu fiz isso pro Senhor, o Senhor não... A gente é assim, e isso é um egoísmo, é pensar em si próprio em primeiro lugar, e isso é vontade humana no mais alto grau.
Morre para a vontade humana. A vontade humana é desse jeito. E a Luísa ainda tem vontade humana. Ela vai conhecer a divina vontade aos poucos. Vai demorar muito chão pela frente. É um processo muito difícil, mas estamos nesse caminho e vamos chegar lá. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.